Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A gente estudou até então, tá? Na ideia de integrais duplas. Como é que a gente viu? Especificamente, a gente estava vendo numa região do plano, e aí faz o plano XY, ou o plano YZ, ou o plano XZ, tá bom? A gente estava trabalhando com a ideia de ver a região que estava limitada ali. Ou seja, a gente trabalhava com a ideia de limitações no plano, tá? E depois fazia a referência de altura, de distância entre os pontos, tá? Que era a ideia de uma função que depende de duas variáveis, que é a f de xy. Mas e se, porventura, professor, a região que a gente está calculando dependesse literalmente das três variáveis? X, Y e Z. A minha função, se ela dependesse das três, como é que eu ia fazer? E se literalmente eu trabalhasse apenas com regiões tridimensionais? Como é que eu faço? Professor, o senhor ensinou na aula passada como é que eu calculo o centro, tá, de um plano, tá bom? Aquele centroide, ou centro de massa em um plano. E se for numa figura tridimensional? Como é que eu vou saber? Então, para questões como essa, a gente estende um pouco mais aquela ideia de integral dupla e começa a trabalhar com a ideia de integral tripla. O conceito que foi visto, ele não vai ser mudado aqui, tá bom? O que a gente viu com integral dupla, ele continua a ser empregado aqui. A ideia agora é que você tem que ver referência às três coordenadas, a x, a y e a z. Toda vez que você for trabalhar com isso, a gente tem que ver com relação às três coordenadas. Mas, professor, não vou trabalhar com isso. Vai. Quem é de engenharia civil, por exemplo, você vai estar sempre trabalhando, sempre não, né? Não está sempre. Em 90% das situações com coisas espaciais. Então, você pode fazer simplesmente uma parte plana, digamos, vou trabalhar com uma configuração asfáltica. Beleza. Tecnicamente você vai ficar vendo um plano. Só que o asfalto daqui que a gente faz no Brasil, tá? Não é bem legal. Porque fora daqui você tem que ver uma figura em 3D. Por quê? Porque você tem que botar fora daqui, o asfalto fora, ele tem. É como se você fizesse uma laje, e aí você faz uma laje, e aí eu estou com um exemplo que vocês podem ver aí à vontade, estruturas de asfalto americanas, que o asfalto é feito não só para passar carro, caminhão, é para deslocamento de tropa, ou seja, eles pensam no asfalto feito lá, para literalmente passar um tanque de guerra. Tanto aqui, quanto em grande parte da Europa era feito assim. Então você faz a base da camada asfáltica como se fosse uma laje, ou seja, cimento, armação de ferro, cimento, armação de ferro, cimento, armação de ferro, cimento e asfalto. É mais ou menos 15 centímetros, 15, 20 centímetros. É isso aqui, ó. Tá? Porque vocês estão vendo a referência. Viu que eu pego uma régua aqui, olha, 15 centímetros é isso aqui, ó. Certo? Para botar uma lâmina de concreto, aí você bota uma grade, concreto, grade, aí concreto e bota o asfalto. Dá para ver. Pega uma régua aí, vocês. Tá? Então você tem que ver ela não como um plano, como geralmente acontece aqui. Passa o trator, ficou planinho, mete uma camadinha de asfalto, ignora a espessura dela, vê como um planinho e vai. Ou então você, que é engenheiro de alimentos, na hora que está produzindo alguma coisa. E aí eu pego uma produção de um bolo, tá? Vamos pegar chocolate de Páscoa, tá? Tem o ovinho ali. Mas a figura oval. Procura aí, pessoal. Procura aí. Onde é que tem a equação que determina o volume de um ovo. Se eu não me engano, faz só 2 anos que a galera fez isso aí. A fórmula que determina realmente o tamanho de cada ovo, volume, essas coisas. O que realmente fez a expressão. Mas você precisa fazer para determinar para um equipamento o quanto de chocolate vai colocar ali. Um coelho de Páscoa, qual a quantidade de volume que tem ali? Você faz o esboço, beleza, fez o desenho.
Qual é o volume disso aqui? Ah, professor, eu meço o volume colocando, encho uma garrafa e vou colocando, certo? Mas aí tem a diferença de uma coisa que é muito líquida de uma coisa que é mais cremosa. Que aqui pode ocupar um pouquinho mais de volume, fazer bolha, e aí ele preenche. Então você tem que ver isso, para diminuir o desperdício. No engenheiro ambiental, está analisando uma região lá, você não consegue predeterminar o volume de um fungo. Tá? Tem lá, eita, tem esse fungo aqui que é muito importante para o nosso ecossistema, não pode mexer aqui e tal. Vamos pegar também uma turbina eólica. Certo? Qual é o volume ali? Tá? Qual é a área? Quais são essas coisas? Você tem que trabalhar com 3 dimensões. Então, não são nessas condições que a gente vai trabalhar, tá, as ideias aqui. Então, a gente vai estender um pouco mais a nossa visão, tá, de integral dupla, que era somente no plano, e estender isso ao espaço. Tá bom? Pessoal, para que vocês tenham uma visão melhor, tá, dessas coisas, de se trabalhar no espaço, eu peço a vocês que vejam vídeos curiosos de qualquer coisa, tá, na internet. Tá? Vejam vídeos com relação à estrutura de planetas, tá? Viagem intergaláctica, fazer equipamentos. Por que isso? Isso traz para vocês uma visão espacial. Isso traz para vocês uma ideia de criatividade. A gente vai precisar dessas ideias aqui para poder trabalhar. Então, ao visualizar uma estrutura, tá bom? Eu vou ter que trabalhar com a ideia de qual vai ser a minha variação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre integrais triplas. Vamos lá, então. Então, está. Integrais triplas. Então, assim como integral dupla nos permite lidar com situações mais gerais do que utilizando integral simples, integral tripla vai nos permitir resolver problemas ainda mais gerais. Tá bom? A ideia, você veja, em integral dupla, a gente fatiou a região para formar retângulos e aí a gente somou essas regiões. Ou seja, para calcular a integral dupla, a gente fez a partir das chamadas somas de Riemann. Então, que é o fatiamento dessas regiões e aí o somatório delas. Quando você estava mexendo com integral de uma dimensão só, tá? Aquele fator integral simples, quando foi para deduzir áreas, a gente também fez isso. Fatiava. Fez o quê? Somas de Riemann. Então, para a integral tripla, não vai ser diferente. A gente vai sair fatiando a região espacial que a gente tem, só que ao invés de eu estar calculando áreas, eu vou estar calculando o quê? Volumes. Então, como referência, para ficar simples a ideia na cabeça da gente, imagina uma região, tá, que é um paralelepípedo. Quando ele chama caixa retangular, me perdoe. Quando ele chama caixa retangular no livro, é um paralelepípedo. Tá? Então, a região que você tem, ó, esse R, é uma região que é limitada para x, y e z da seguinte forma, tipo uma caixa. O meu R é isso aqui. O que foi que a gente fez integral, tanto simples quanto integral dupla? Fatiou ela todinha. Essa fatiação a gente chamou de quê? De partição. Partir a região em pedaços. Então, a gente faz isso aqui. Só que em vez de partir, ó, lá de integral dupla, tá, que era só uma área, aqui a gente vai partir a região inteira. Quando você parte uma região que tem 3 dimensões, tá, no caso aqui, quando você partir um paralelepípedo, você parte ele também em caixas menores. E quando você está fazendo referência de uma caixa, tá, você está trabalhando com o quê? Volume. Então, cada regiãozinha dessa que a gente vai fatiar, ó, é uma caixa e ela nos leva a referência aqui a volume, porque é a variação em x, y e z. Então, quando eu fizer o somatório de todas essas regiões aqui, dessas caixas, e da função avaliada em cada ponto aí dentro, tá? Eu escolho um x, y, z, uma coordenada x, y, z, de modo que a função ela seja uma média de todos os resultados da função lá dentro. Então, quando eu somar tudo isso aqui,
tá? Eu tenho basicamente o volume. Qual é o ponto? As caixas são muito grandes. E aí o que é que eu faço? Eu vou fatiar essas caixas em ainda mais. Então, se eu fatiei aqui, digamos, em 6 pedaços a altura, em 7 pedaços a largura e 7 pedaços o comprimento, em vez de 7 eu vou para 10. De 10 eu passo para 20, de 20 para 30, de 30 para 40 e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou fazendo o limite desses fatiamentos tender para onde? Infinito. Seria mais ou menos essa caixa, está tão pequena a divisão dela, que você iria, é como você está somando todos os pontos da sua região tridimensional. Sendo assim, quando você calcula o limite desse somatório triplo, você está calculando a integral tripla da função f de x, y, z vezes a variação do volume na região espacial. Tá? E aí tem, se eu mudar, professor, e se não for um retângulo, como o senhor colocou, retângulo não, perdoe, um paralelepípedo ou uma caixa, e se não for desse jeito, como é que eu faço? De novo, a ideia não muda. Tá vendo? A ideia, ela não vai mudar. Só que as caixas que eu vou fatiar vão estar dentro de uma região, tá? Qualquer. A ideia de fatiar e somar essas caixas aqui dentro, ela não vai mudar. O que vai mudar é que eu vou considerar apenas os retângulos que se encontram onde? Dentro da minha região T. Tá bom? Então a primeira ideia que eu disse a vocês, não muda dessa segunda. O modo de calcular não muda. A referência apenas da primeira para a segunda região T aqui, que é essa região qualquer, é que eu vou somar apenas as caixas que se encontram onde? Dentro. Tá? É isso que está descrito. Então, o nosso T e JK, tá? São essas caixas cuja cada região dessa está contida ou é igual ao próprio T. E aí volta a se ter integral tripla do mesmo jeito. Sendo assim, T e R, essas regiões, tecnicamente elas são equivalentes. Tá bom? Aí o que acontece? Se você estiver mexendo com caixa, você pode ver nos livros R. Qualquer outra coisa que não é uma caixa, você pode estar vendo esse T aqui. Tá bom? Então a referência de letras aqui, ela não muda o modo como você vai calcular. Apenas o modo como está descrito nos livros. Tá bom? Beleza. Um ponto ou uma observação que eu chamo a atenção é essa 4.23. Se você quer calcular o volume, tá? Da região T, T é de tridimensional, tá bom? Então, se você quer calcular o volume da região T do espaço, o volume é calculado a partir do quê? A integral tripla da região T vezes a variação d de v. Quando é a área é igual a integral dupla da região R, tá? Ou da bola B, B de bidimensional, tá? A integral dupla da região B vezes a variação da área. A diferença agora para o volume aumenta-se uma região a calcular, então você passa de área para volume. Então vamos lá, direcionando e aplicando. Integrais iteradas e teorema de Fubini. O que é que diz o teorema de Fubini? Integral dupla. Se a sua região for um retângulo, lá em Fubini, a sua integral dupla é a integral de A até B, de C até D, da função dx dy. E o que é que acontece? Você pode mudar a posição. Em vez de integrar de A até B, de C a D, já que eles são números, eu posso fazer de C a D e depois de A a B, sem problema nenhum. O teorema de Fubini, então, integrais triplas, é a mesma coisa. A região aqui está fixada os valores. Então, você pode integrar primeiro com relação a x, depois a y, depois a z, e pode mudar. Ah, professor, eu quero integrar primeiro com relação a y, depois a z, depois a x. Posso? Pode. Ah, professor, eu quero integrar primeiro com relação a z, depois a x, depois a y. Pode também, porque as variações aqui, estão fixadas por valores. E, mais um ponto, o x não depende de y ou z,
o y não depende de x ou z, e o z não depende de x ou y. Então, fica livre para você ordenar a conta. E aí eu pego um exemplo. Calcula a integral de tripla, tá? Nessa região R aqui, onde a caixa é definida dessa forma. Tá? De 0 até 1 em x, de menos 1 até 2 em y, de 0 até 3 em z. Então, posso colocar aqui, ó, a integral de x, 0 a 1, de y, de menos 1 a 2, de z, de 0 a 3, é a região dx, dy, dz. E a função é quem? F de x vezes y vezes z ao quadrado. Então, posso calcular aqui sem problema nenhum. Tá bom? Estou calculando aí, ó. Primeiro ele integrou com relação a x, então y e z são constantes. Que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Está aqui, ó, x ao quadrado sobre 2. Que é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. Você vai ver aqui, ó, y ao quadrado sobre 2. Aí 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Que é a integral de z ao quadrado? Z ao cubo sobre 3. Tá bom? Aí como tem esse 3 aqui em cima, ó, na hora que eu substituir a variação em y, apareceu o 3 aqui, ó. Aí 3 dividido por 3 dá 1, por isso que continua 1 quarto. Se não, iria aparecer quem? 1 dozeavos. E aí está. Então, calcular a integral tripla não é tão diferente quanto calcular a integral dupla, integral simples. A única coisa que eu preciso prestar atenção é sobre quem eu vou variar e como eu vou variar. Então, o teorema de Fubini garante isso. Ah, professor, eu já podia separar aqui e fazer, por exemplo, a integral de 0 a 1 de x vezes a integral de menos 1 até 2 de y vezes a integral de 0 até 3 de z ao quadrado? Pode. Sem problema nenhum. Por quê? Porque elas são separáveis. Tá? Uma não depende da outra, então o resultado delas aí vai ser o produto de cada uma das integrais. Pode fazer a conta separada aí de cada integral que você vai ver que o resultado dá o mesmo. Tá bom? E aí a gente parte para aquela outra ideia, que são a parte de inteiradas. Tá? Que é onde está a região, tá, de limitação. Integral dupla tem duas. Aquela horizontalmente simples e verticalmente simples. Tá? Qual é a ideia do verticalmente simples? Vertical para cima, você está limitando ela, tá, de x e y é a partir de funções. Horizontalmente simples, você está limitando, perdoe, horizontalmente está no sentido de x, tá bom? E aí você fixa as variações em y, numericamente, e x vai variar a partir de quem? Das funções. Então, se é para integral tripla, eu vou ter 3 regiões. Então, região do tipo 1 ou projeção no plano XY. O que é que acontece? A região, ó, a minha região T, eu vou ver as limitações dela no plano x e y, como eu vi antes, e no z, a minha função de z vai depender de quem? X e y. Como é que eu vejo isso então, professor? Deixa eu mostrar aqui graficamente qual é a ideia. Aqui, ó. Você veja, eu tenho essa região aqui, essa região é. Quando eu olho aqui para o plano, eu tenho a limitação dela, ó, tanto em x quanto em y. Ó. Eu tenho a região aqui no plano. E a minha altura, tá, ou a variação de z, vai ser referente à parte superior do gráfico e à parte inferior. Por isso, a parte superior, que é essa função, o 1, depende de x e y. A parte superior, que é o 2, depende de x e y. Tá bom? E aí eu posso mudar, ó, tá vendo? Ó? Nessa primeira inteirada, ó, o y depende de x e o x varia de A até B. Numa outra opção, o que é que acontece? O x é que depende da expressão de y, para variar, e o y está fixado entre C e D. Então, as inteiradas são basicamente isso. Você vai ter que ver
Quem vai estar fixado numericamente? Numericamente, então, vai ser a última parte da integral a ser calculada. Pode ser com relação a x, está aqui, ó, de A até B. Na segunda, vai ser essa dependência que depende somente de x. Então, ó, a gente viu que no primeiro tipo, o y depende de quem? Varia com relação a x. Então, y é a segunda integral aqui. E a primeira, tá? É referente a z e vai depender de quem? De x e y. Então, ela é a primeira. Já no segundo caso, minha integral depende unicamente numericamente, tá? De C até D, ou seja, o y está fixado numericamente. Quem é que depende de y? O x, que vai variar com relação a y. E o z varia com relação a x e y. Então, não é tão mais difícil do que o que a gente já fez, pessoal. Eu vou começar a fazer exemplos aí e vocês vão ver. Não é mais tão difícil do que a gente já fez. A ideia agora é só realmente entender qual é a variação de x, de y e de z. Então vamos lá fazer alguns exemplos. Vamos pegar aqui, ó. Seja S o sólido limitado pelas equações. X igual a y ao quadrado, z igual a 0 e x mais y igual a 1. Então ele pede, ó, calcula o volume do sólido por meio de integral tripla. Você pode fazer isso aí com relação à integral dupla? Pode. Pode fazer com relação à integral tripla? Pode também. Então, aqui você pode fazer ela de duas formas. Qual vai ser, então, as minhas limitações aqui? Tá, vamos fazer o esboço da região que ele está pedindo, tá certo? Para depois entender. Beleza. Vou fazer aqui o gráfico para vocês darem uma olhada, tá bom? E aí a gente tenta compreender como é a região. Eu tenho o esboço já pronto aí na apostila, mas eu vou fazer separado. Vamos lá, então. Quando eu pegar x igual a y ao quadrado, você tem, ó, um cilindro, tá? Cilindro parabólico. Quando você pegar z igual a 0, você tem um plano xy, tá bom? Tá aqui, ó, esse azulzinho aqui. E eu tenho que fazer só uma correção na apostila, porque a expressão que limita ela superiormente é x mais z igual a 1. Eu botei y, mas é mais z. Tá bom? Pode olhar nas contas, você vai ver que é x mais z igual a 1. Então, essa região aqui, ó, que está de verde. Então, quando eu olhar, ó, as três regiões reunidas, vocês vão ver, ó, essa partezinha que está aqui embaixo. Deixa eu tentar dar uma ampliada aqui. Ó, tá vendo? Essa região aqui, ó, a rampa passa por cima, embaixo você tem, ó, uma parábola, tá bom? E limita ela por baixo um pouquinho pelo plano. Então, você tem essa região aqui, ó, que está destacada de vermelho, o verde aqui que limita ela por cima e o plano por baixo. Sendo assim, quem é essa região? Tá? Você pode ver o seguinte, ó, vamos lá para a apostila de novo. Se quiser olhar, seria o desenho de uma pá, tá bom? Aí você bota uma folha de papel em cima e faz o esboço, ó. O Z aqui seria tipo o cabo de vassoura. Quando você botar, ó, tira essa parte de azul, faz um buraco aqui, você vai ver uma pá. Tá? Quando bota a folha de papel em cima, é essa região que você tem. E aí ele quer calcular o volume dessa região aqui. Tá certo? Qual vai ser, então, o volume dela? Na hora de calcular, eu tenho que ver. Ó. Aí eu faço, como eu disse lá, integral dupla. Você vai pegar a sua região e colocar uma luz, tá, paralela a ela. Então a luz vai pegar sobre ela e vai fazer um efeito sombra. Se você olhar, como eu mostrei de novo, ó, vou lá no gráfico de novo que eu fiz em 3D. Ó, pessoal. Então é assim, ó. Se você colocar uma luz, ó, de cima para baixo, o que você vai ver, ó. Deixa eu apagar os outros dois para ver se aparece aqui. Vou deixar assim, ó. Vai aparecer. O que é que você vai ver? Uma parábola, ó. Uma região que é uma parábola.
Então, você tem uma parábola aqui, ó. Se eu olhar para o plano x e y, vocês vão ver que uma parábola. Ela está até aqui, ó, o esboço dela. Se você for olhar, professor, mas eu não quero olhar para x e y. Eu quero olhar, por exemplo, para y e z. Beleza. Se você olhar assim de frente, ó, você iria ver, juntando essa daqui com essa outra, tá? Ó, tipo uma parábola também com cavidade para onde para baixo. Ó. Você pega aqui do 0 até 1, ó, aqui em Z. Tá vendo? Essa regiãozinha aqui de verde que está aqui dentro, entre 0 e 1. Para ficar melhor, ó, tá aqui, ó. Tá bom? Essa região que está aqui, ó, de 0 até 1. Ah, professor, mas eu não quero ver essa, eu quero ver de x e y. Beleza. Se a gente for ver de x e y, ó, mudar a região que eu quero olhar, o que é que você vai ver, ó? Essa parte de verde aqui é o plano, tá? X mais z igual a 1. E você estaria vendo, então, o quê? Um triângulo. Tá? Estaria vendo um triângulo. Deixa eu só ver, porque muda as cores, aí eu tenho que me orientar aqui. Pronto, o Y realmente é em vermelho. Então, no plano, ó, YZ, você estaria vendo quem? A sua região limitada? Um triângulo. Fica quieta, pai. Então, para o plano YZ, você estaria vendo uma região limitada como sendo quem? Um triângulo. Para X e Y, para X e Z, uma parábola. No plano XY, tá? Uma parábola também. Só que aí eu tenho que fazer outro referencial, tá? Que é referencial de altura. Aqui a altura é fácil de achar. Ó. Se eu olhar, é a reta, tá? Seria ó, a reta e o plano, ó, aqui o eixo. Então a minha altura é de 0 até esse valor de reta. Sendo assim, vamos lá para a apostila. No plano, então, a considerar, eu vou considerar o plano x e y, porque eu vejo uma parábola, e na parábola, eu sei, ó, o x está fixado de 0 até 1. E o y iria variar de quanto? Raiz, ó, raiz quadrada de x e menos raiz quadrada de x. Ah, professor, eu quero fixar y, beleza. Então, o y vai variar de quanto? Ó? De menos 1 até 1. E o x varia de quanto? Ó? De y ao quadrado, que é ó, a curva da parábola, até 1. Então, essa segunda opção fica melhor. Então, ó, o x varia então de y ao quadrado até 1. E o y varia de quanto? Menos 1 até 1. E o z? O z é a altura. Ó. Vou dizer igual a 0 até z igual a 1 menos x. Ah, tá. Então, o triângulo ele vai de 0 até 1 menos x. Então, o z ó, varia de 0 até 1 menos x. Coloca-se isso, então, na equação. Meu volume é igual à integral tripla da região, tá? Vezes a variação do volume. Numericamente, variou quem? Y, de menos 1 a 1. Tá aqui, ó, dy. O x depende de quem para variar? De y. Tá aqui, de y ao quadrado até 1. dx. E o z varia a partir de quem? De x. Tá aqui, então, dz, variando de 0 até 1. E aí eu vou fazer as integrais à parte. A integral de 0 até 1 dz, depois a integral de y ao quadrado até 1 dx, depois a integral de menos 1 até 1 dy. Quem é a integral de 1 com relação a z dá z, ó. Z variando de 0 até 1 menos x. Substituir, então, essa integral dá, ó, ó, 1 menos x. Vou integrar agora com relação a x. Quem é a integral de 1 com relação a x? X. Quem é a integral de x com relação a x? X ao quadrado sobre 2. Variando de y ao quadrado até 1. Substituo cada um dos termos. Está aqui, substituir. Ó. O de cima menos o de baixo. Calcula a integral. Calcula. Ó. Simplifica aqui. Simplifiquei. Depois vou calcular essa outra integral com relação a y.
que é a integral de 1 até 2 com relação a y, tá? Dá y. Então, 1 meio vezes y dá y sobre 2. Que é a integral de y ao quadrado, y cubo sobre 3. Mais 1 meio que multiplica, que é a integral de y à quarta, y à quinta sobre 5. 2 vezes 5, 10. Tá aqui, ó. E aí você substitui os valores que vão de menos 1 até 1. Calculei, ó. E aí eu consigo determinar que o volume daquela minha região é 8 sobre 15 avos, unidade de medida cúbica. Ou seja, não é diferente de integral dupla. É apenas um modo como eu estou enxergando. Antes eu fazia quem? Meu f de xy, que era o valor de z que passa em cima menos o valor de z que passa embaixo. A diferença agora é que esse valor eu vou colocar onde? Na integral. Quem passa embaixo, coloco na parte de baixo da integral. Quem passa em cima, na parte de cima da integral. Só isso. A região tipo 2 é quando você enxerga no plano, ó, YZ. Como eu mostrei lá no gráfico que a gente fez, ó, eu posso enxergar uma região no plano Y e Z, sem problema nenhum. E aí o que é que acontece? X pode estar limitado, tá? Ou, perdoe, o Y pode estar limitado numericamente, ou Z. Se o Y estiver limitado numericamente, o Z depende de Y para variar. Se o Z que varia no número, então o Y depende de Z. E o X depende de quem? De Y e Z. Lá no meu desenho, lembra quando eu virei o desenho para ver o plano Y e Z? Lá na minha região, fiquei vendo um triângulo. Tá bom? Eu vi isso. Então, a minha região do tipo 2 é essa daí. Região do tipo 3 é quando você vê no plano X e Z. Tá aqui, ó. Se é X e Z, ou X varia numericamente, ou Z varia numericamente. Tá bom? E aí, o Y vai variar a partir de quem? De X e Z. Tá? A minha altura é dela. Na hora de construir, onde é que eu vejo? Volta lá um pouquinho o vídeo. Quando eu olhei aquela minha região no plano XZ, o que é que eu vi? Uma parábola de concavidade para onde? Para baixo. De novo, vou mostrar de novo aqui. Está aqui a minha região que eu desenhei. Se eu olhar ela no plano XY, a região que limita ela por baixo, que é a região do tipo 1, eu vejo quem? Uma parábola. Está aqui, ó, a limitação. Se eu olhar essa região para o plano YZ, tá aqui, ó. Tá muito longe. Deixa eu dar uma ampliada aqui mais para perto. O Z, ó. Vocês vão ver uma faixa bem fininha aí, verde. Mas eu vejo um triângulo. Que vai de quem? De 0 até 1 em Y. De 0 até 1 em Z. Nessa minha reta aqui, eu tenho que Z é igual... Perdoe. Z é igual a 1 menos Y. E se eu estiver vendo, tá bom? No plano, ó, voltar a figura normal. No plano, ó, X e Z, rodar a figura, ó. Tá aqui, ó. O que eu vou ver. Ó, deixar bem certinho, ó. Tá aí, ó. É uma parábola de concavidade para onde? Para baixo. O X varia de menos 1 até 1. O Z varia de 0 até 1. Tá certo? O detalhe aqui é você conseguir determinar quem é essa parábola aqui. Tá bom? Tecnicamente, iria todo mundo ver aí. Isso é a parábola, é 1 menos x ao quadrado, tá bom? 1 menos x ao quadrado. A parábola de concavidade para baixo aqui. Tá bom? Então, à medida do que você vai olhando, ó, girando, você vai vendo. Plano XY, plano YZ, plano XZ. Tá? Vamos fazer um exemplo? Para que vocês tenham uma ideia dessa visão em 3 dimensões. E aí eu pego um exemplo bem prático. Exemplo 82. Calcule, tá bom? Essa integral tripla aqui, onde T é a região sólida limitada pelo paraboloide. Y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado e pelo plano y igual a 4.
A região sólida, tá bom? Vamos desenhar ela. Vou desenhar essa região que aí está. Vamos lá. Desenhando então a região y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. O que é que eu tenho? Ó? Tá vendo? Um paraboloide, ó, cujo eixo de rotação é o eixo dos y. E aí eu pego o y igual a 4. Olha o que é que eu tenho agora? Tá vendo? A região agora é um paraboloide que está limitado, ó, por esse plano aqui. Ó. Eu corto ele como quem corta um bolo. O que é que eu vejo aqui? Ó? É tipo a cabeça de uma bala. Tá? A cabeça de um avião, a cabeça de uma baleia. É isso que vocês iriam ver aqui. Cortado. E aí tem o modo como eu vou olhar. Se eu olhar ela de cima, ó, o que é que eu vejo? Uma parábola. Ó. Tá vendo? Ó? Uma parábola cujo eixo é quem? É o y. Tá certo? Além disso, o que é que eu vejo também? No meu plano x e y, a parábola que é parte positiva, ou seja, aqui seria y igual a x ao quadrado. Se eu mudar o meu modo de visão ó, na figura e quiser olhar no plano ó, yz, o que é que eu vejo também? Ó, limitado por essa linha verde aqui, ó, outra parábola. Tá vendo? Ó? Então, aqui essa minha parábola é y igual a z ao quadrado. Tá vendo? Ó, a parábola está bem desenhadinha aqui. Ah, professor, mas eu quero ver ela de outra forma. E se eu enxergasse no plano x e z a minha região? Então, na hora que você enxerga, ó, seria essa parte de dentro aqui, ó. Você vê que a parábola, ó, você tem um disco e aqui dentro você tem um disco ó, de raio. Ó, essa parte verde aqui circular dentro é um disco. Então, a sua região vai depender do modo como você olha. Como é que eu faria isso no papel? Tá fazendo no esboço do desenho. Qual seria a melhor região para se olhar? Vamos ver então. Vamos lá para a apostila. Então a gente tem o seguinte, ó, tá aqui a parábola. Quando você olha, como eu disse para vocês, ó, no plano x e y, o x ele varia, ó, y é igual a x ao quadrado. Então você tem uma variação aqui, ó, de 0, ó, y começa do 0 até ó, 4. Mas como é a altura em cada ponto aqui? Então é a diferença entre o número 4 e x ao quadrado. Ó. Essas referências de altura. E a minha referência em x, ó. Quando o y é 4, quanto é que vale x? X vai valer mais ou menos 2. Então já tem aqui, ó. X varia de menos 2 até 2. Tá? E o y vai variando de quanto? De x ao quadrado mais e ao quadrado, 4, que se lembra que a gente está numa parábola. Tá? E o z quem é? Ó, aqui ó, na referência. Ó. Referência de altura. Tá certo? Como é essa referência de altura aqui? Ó? Tem uma parábola que passa por cima e tem uma que passa por baixo aqui em z. A que passa por cima é raiz quadrada de y menos x ao quadrado. A que passa embaixo é menos raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Tá? Como é uma parábola no plano ó, y e z, tá certo? Y e z. O x, então, ó, o y é fixado, tá aqui, ó. Oh, perdão. O y, então, está fixado, variando de 4 até menos x ao quadrado. Tá aqui, ó. Sendo assim, constrói-se, então, a integral. A variação de z está aqui, ó. De x ao quadrado mais z ao quadrado. Tá vendo a variação de y? Tá? Integral com relação a y, faz-se essa conta, que aqui está. Tá bom? E aí você tem esse integral aqui, ó, para calcular. Tá? Variação de quem? X está fixado, de menos 2 a 2. E o y está fixado, e o z, perdoe, está fixado de quanto a quanto? De menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, até 4 menos x ao quadrado, essa raiz. Como é que vocês resolvem isso aqui, ó? Coordenada polar.
Lembra que x ao quadrado, lembra do modo de ver no plano XY? O que é que você tem? Um disco, pessoal. Se eu olhar no plano XY, perdoe, se eu olhar no plano XZ, você tem um disco. E aí você converte tudo para a coordenada polar, ó, porque fica mais fácil. E aí, então, o disco lá em coordenada polar, ele tem centro 0 e vai até 2, ou seja, o raio varia de 0 até 2. E como é um disco completo, a variação é de 0 até 2π. Entendeu? Você tem um modo de ver. Dependendo de como você vai desenhar a sua região, você tem essas limitações. Deixa eu fazer no braço ela, tá? Eu vou fazer esse esboço que aí está, tá bom? E vou fazer literalmente cada uma dessas regiões aqui, ó, do plano no braço, para que vocês vejam de novo, tá? Não fica só eu falando e vocês vendo o desenho aí e ficar, meu Deus, Senhor! Senhor da luz! Porque eu tô cego, homem! Tá? O detalhe disso é treino, pessoal. E quando eu peço a vocês que, por favor, olhem coisas, vídeos, tá? De construções e tal, eu quero que dá essa ideia espacial a vocês, tá? Vocês vão precisar. Ideias espaciais, de criatividade, vocês vão precisar. Esquece, às vezes você gosta para se divertir, TikTok, beleza. Você gosta daqueles videozinhos rápidos do YouTube, beleza. Mas nesse momento eu quero que vocês olhem coisas mais curiosas, mais voltadas para a área de vocês, para que vocês tenham essas ideias espaciais. Então, de novo, vou desenhar as 3 regiões para a gente calcular. E aí ver qual das 3 integrais é melhor. Tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá, desenhar aqui. De novo, me perdoe. Na folha do papel eu lhe garanto que eu sou melhor. Eu garanto a vocês que eu sou melhor desenhando no papel. Tá? Eita, professor, vamos devagar, né? Vamos desenhar feio, mas... Eita, de novo. Aqui, Y e o Z. Pra cá. Aqui. X, Y e Z. Tá? A região que ele tem aqui, que ele vai delimitar, quem é? Y igual x ao quadrado mais y ao quadrado, mais, perdoe, não é y, mais e ao quadrado, e y igual a 4. Então, quando você pegar, vou esticar aqui, ó, dar uma esticadinha aqui, ó, e aqui. Foi. Quando você pega literalmente só y igual a x ao quadrado, você tem no plano aqui, ó, uma parábola, tá aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Eita, hoje eu tô ganhando prêmio, viu? Ó, melhorei um pouquinho. Melhorou. Tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho quem? Y igual a x ao quadrado. Tá bom? No outro aqui, ó. Vou pegar aqui outro. Vou botar um V. Ó, então, se eu quiser pegar, então, y igual a z ao quadrado, eu tenho uma parábola também. Só que aqui, ó. Com cavidade para cá e para cá, ó. Quando eu juntar tudo aí, ó, tá? Você tem, então, ó, um disco, tá feio esse disco. Ó, você tem um disco aqui. Tá bom? Você tem um disco. E aí a minha limitação é quando, ó, o y é igual a quanto? Tá aqui, ó, vou colocar, sei lá, de roxo. Então, o y aqui é igual a 4.
Então, você limita essa sua região fazendo, então, isso aqui, ó. A gente iria ver, então, uma cuia. Tá? É só isso aqui, ó. É uma cuia. Tá? Quem quiser ver uma cuia melhor, se eu vou fazer aqui, ó. Se você botar assim, ó, e perguntar à sua avó, ela vai dizer, ah, isso aí era aquele negócio de coar café que eu tinha antes. Certo? Você tem isso aqui. Então, qual é o volume dessa região aqui? E para isso, de novo, nas minhas representações, se eu olhar no plano a minha limitação, no plano y e z, lembre-se que aí eu botei quem? Parábola. Tá certo? É uma parábola. Tá certo? E variando de quanto a quanto aqui, ó. Y é 4 e aqui eu tenho y é igual a z ao quadrado. Tanto faz nessa condição aqui, quanto se eu trocasse de y para x. Ainda ia continuar vendo a limitação como sendo y4, ó, é a minha maior limitação, e o z ao quadrado ia ser substituído simplesmente por quem? Por y igual a x ao quadrado. O detalhe seria qual é a outra variação. Se no plano eu estou variando, ó, nessa direção aqui, tá? O y, quem é a altura? É a parábola que passa em cima menos a que passa embaixo. Tá? Se eu fixar no plano x e y, aqui, então, é esse valor aqui em cima, ó. Z seria igual a raiz quadrada. Ó, quem passa em cima é uma parte da parábola e embaixo aqui, ó, y menos x ao quadrado. E aí não tá legal. Por quê? Porque quem é o y? Certo? Então você diz, ah, então não tá legal, professor. Se você enxergasse, então, no plano, ó, y e z, ia ficar bom assim? Vendo essa parte de verde? Não, porque você ia ter a parábola e, de novo, ó, a sua variação de altura ia ser dessa margem vermelha até a outra. Nelas, você ia ter quem? X é igual a raiz quadrada de y menos z ao quadrado. O fator positivo e depois o negativo. Dá bom isso também? Não dá. Qual seria então a melhor opção de se ver? Que é a que foi desejada. Eu vou olhar então, ó, no meu plano, e aí quando eu olhar aqui, ó, no plano z e x, eu vou ver quem? Um disco, ó. Eu vou ver um disco. Quando y é igual a 4, x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4. Esse vai ser o disco que eu tenho aqui, ó, na fronteira. Sendo assim, ó, como é esse o meu disco, tá vendo? Quem é o raio dele? Eu sei que vai de 0 até 2. O raio. E o valor do ângulo? Em um disco completo, o ângulo varia de 0 até 2π. E quem é a altura? A altura, ó, vai ser, ó, então, do y. Se eu estou olhando, ó, eu deitei a figura, é como se eu tivesse nesse cone aqui. Então, aqui embaixo, ó, deixa eu mudar aqui a cor de novo, botar preto. Aqui embaixo, ó, a minha região é quem? O disco, ó. Estou melhorando. É o disco. Então, a minha altura é quem? O y que passa aqui em cima e o y que passa aqui embaixo. Quem é o y que passa em cima? É y igual a 4. Quem é o y que passa embaixo? X ao quadrado mais z ao quadrado. Então, é dessa forma que eu vou enxergar.
tá certo? Vendo qual é a melhor forma de calcular. E foi isso que foi feito. Vamos lá voltar para a apostila. Quando ele deixou só a região do plano aqui, ó, dá essa confusão, esse trololó todinho aqui, ó. Tá? Dá essa confusão todinho aqui. Quando eu vou olhar, então mudando a minha referência de olhar, em vez de olhar no plano x e y, como a gente geralmente olha, olhando então para o plano x e z, eu vou ver um disco que varia o raio de 0 a 2, o ângulo de 0 a 2π. E aí, então, facilita o meu modo de visualizar. Porque quanto é x ao quadrado mais z ao quadrado em um disco? R ao quadrado, raiz quadrada de R ao quadrado, dá R. Quem é a variação dx, dz em coordenada polar? É a mesma variação de dx, dy. Quem é? R, dr, dθ. Coloquei aqui, substituir, aí então é só calcular. Como ela não depende, ó, aqui dentro ninguém depende de θ, então, pelo teorema de Fubini, eu calculo separado a variação de θ da variação de R. E aí calcula a integral, substitui e você chega no resultado que aqui está. Tá? De novo, pessoal, esse exemplo eu dei aí, e o exemplo 83 ilustra melhor a ideia de que o modo como você visualiza a figura é o que vai fazer sua representação. Nesse 83 aqui, eu mostro para todo mundo, tá, fazendo as 3 visualizações em cada um dos planos. Então, ó, calcula essa integral tripla, tá, de z dv da região T, onde tem o tetraedro sólido delimitado pelos 4 planos. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e o plano x mais y mais z igual a 1. Quem é essa região aqui? Está aqui, ó. É tipo uma pirâmide. O tetraedro que ele fala lá é uma pirâmide. E de novo, ó, numa pirâmide, eu tenho formas de olhar. Qual é a minha região que limita no plano para depois eu saber calcular a altura? E aqui eu faço dos 3 tipos. Imagine então que eu vá calcular, tá, a minha representação sobre o plano x e y. Então, se eu olhar de cima para baixo, eu vou ver um triângulo. Ó. O triângulo varia, o y varia de quanto a quanto? Está aqui. Ó. O x varia de quanto a quanto? Está aqui. Ó. O x varia de 0 até 1. O y varia de 0 até 1. E aí eu tenho uma ligação entre y e x, ó, que é essa daqui, ó, de 1 e 1. Então, y é a reta aqui, 1 menos x. Olhando nesse triângulo, então, eu tenho 2 formas de ver, e aí vocês escolhem. Você pode ser verticalmente simples ou horizontalmente simples. Tá? E aí fica por questão de vocês. Se eu fixei, então, ó, o x variando de 0 até 1, o y, então, vai variar de quem? De 0 até 1 menos x. Fiz a região aqui do plano. E a altura? Vai de z igual a 0 até z igual a quanto? Lembra que é esse plano azul que passa aqui em cima, é o plano, ó, x mais y mais z igual a 1. Então, o z que passa aqui em cima é igual a quem? 1 menos x menos y. Começa a integral, então, na hora de colocar. Vamos lá. O x varia de 0 até 1. O y varia de 0 até 1 menos x. O z varia de quem? De 0 até 1 menos x menos y. Z, tá? Que é a minha função, ó, ele não deixa de ter a função, tá aqui, ó. A minha integral tem a função f de x, y, z igual a z, tá aqui. Vezes a variação do volume, quem é? Aí eu vou na sequência. Primeiro com z, depois com y e por fim com x, ó. Aí então vocês calcularam a integral. Tá? Calcular a integral. Ah, professor, mas eu não olhei nessa região, eu olhei para a região y e z. Então, o meu modo de olhar, se eu estou olhando para aqui, ó, y e z, o que é que vai mudar então? Y, z vai ser a parte da minha base e a altura então vai ser quem? De x igual a 0 até aqui. Lembra que esse plano azul
É x mais y mais z igual a 1. Logo, então, o que é que a gente tem? Ó? Na figura do plano, o y varia de 0 até 1, o z de 0 a 1. Quem é essa reta que interliga elas? Z igual a 1 menos y. Está aqui. Então, o y, ó, tá aqui, y vai de 0 até 1. O z de 0 até 1 menos y. E o x vai de 0 até, ó, o plano que passa lá em cima, quem? 1 menos y menos z. Tá? E continua ainda se ter, ó, variação de z. Qual é a sequência? O x, depois o z, depois o y. E aí você calcula. Veja então que o seu resultado final, ó, ele é coerente com o resultado do volume, ó, ou da integral calculada por outra região. O resultado da integral calculada deu 1/24. Olha no plano x, y. No plano y, z, quando você calculou, deu o quê? 1/24. A mesma coisa você iria encontrar se você olhasse no plano, ó, x e z. Por quê? Porque muda a visão de novo, então muda a minha referência de altura e de base. Mas mesmo mudando a referência de altura e de base, colocando a ordem certa, tá? No caso aqui, ó, o x, ó, vai variar numericamente, de novo, ó, de 0 até 1. O z vai variar de 1 menos x, e o y vai variando de quanto? De 0 até 1 menos x menos z. Quando você colocar, o resultado da sua conta dá quanto? 1/24. O que eu quero dizer com isso, então, pessoal? O modo como você vai ver a base da sua figura e a altura dela vai ter que ser replicada aqui, ó. Tá? Veja o desenho que eu fiz anteriormente. Se eu olho por um lado, eu tenho uma parábola. Se eu olho por outro lado, eu posso ter um triângulo. Se eu olho por outro lado, eu posso ter um disco. Tá certo? Vejam as referências de visão que eu dei a vocês com o vídeo. Baixe o programa no computador de vocês e coloquem uma imagem dessa para fazer. E aí vão girando ela. Ajudem, desse esse voto de criatividade, pessoal. Tá? Todo mundo é capaz de fazer isso aqui. Tá? Todo mundo é capaz. Qual é o problema? Se você só reclamar e achar que não consegue, então você é o seu próprio limitador. Tá? Essa parte de agora exige mais de vocês atenção, tá? Muito mais atenção do que realmente o que? De dificuldade. Tá certo? Os exemplos estão feitos. Vocês têm programas para fazer essas regiões, tá bom? Em 3D. Tentem ver como é que vocês fazem. Tá bom? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal. O assunto, então, para esse segundo estágio, se encerra por agora. Tá bom? Como a gente tem que treinar um pouquinho mais, tendo em vista o tempo que seria para o segundo estágio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adiar em uma semana esse segundo estágio. Isso significa, então, que semana que vem é somente dúvidas. Tá? Aí eu vou programar com todo mundo. Eu quero que, por favor, todo mundo se agende. Tá bom? Os horários, em média, de 6 horas, das 18 horas, mais ou menos, até as 19h30. Tá bom? Na terça, quarta e quinta-feira. Tá? A menos que dê um revestre muito grande, façam isso. Ajustem seus horários. Tá? A gente vê que na parte de derivada é bem facinho. Não tem tanta dificuldade a derivada. Essa parte de agora, de integral dupla e tripla, qual é a dificuldade? Em você conseguir fazer a representação, tá, da área e do volume. Tá certo? Então, por isso que eu vou dar esses horários extras. Por favor, se programem. Tirem dúvidas com os monitores. Tá? Comecem a tirar dúvida comigo. Eu estou adiando a prova em uma semana. Tá certo? Então, o que iria acontecer do dia 13 e 14,
tá? Dependendo da sua turma. Passou, então, para o dia 20 e 21 de julho. Tá bom? Vamos... Porque a prova seria semana que vem. A gente teria basicamente uma aula de exercício para vocês tirarem a dúvida. Eu vou dar essa extensão a mais. Tá certo, então? Eu peço que vocês estudem, pessoal. Não se limitem tanto a ficar restrito a somente o que é dado na aula. Vocês agora têm um universo de criatividade para vocês. Tá? Não importa qual é a sua área de engenharia, civil, alimentos ou ambiental. Uma visão espacial, ela sempre vai ser necessária. Independente se você for trabalhar, eu vou trabalhar numa fábrica, eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar revisando projeto, por aí vai. Essas visões espaciais sempre vão ser necessárias. Professor, eu não trabalho com isso. Eu nunca trabalhei, eu sou engenheiro civil, nunca trabalhei literalmente construindo. Eu só reviso projeto. Beleza, mas você tem uma visão, quando alguém lhe falar alguma coisa, isso já remete você a uma situação. Se eu falo um paralelepípedo, tá? Se eu falo uma caixa, isso é um paralelepípedo. Se alguém disser para você, um paralelepípedo, você... é uma caixa, né? Pronto. Sua imaginação já vai você criar uma caixa na sua cabeça. Parece um paralelepípedo, ó. Só que isso aqui é mais fino, ó. Tá vendo? E aqui, ó, eu tenho um corte. Então isso aqui já vai fazer uma diferença. Se alguém me entregasse uma conta como se fosse um paralelepípedo comum, você já ia dizer, não pode, porque aqui tem um corte, ó. Esse corte aqui vai fazer diferença na hora que eu for calcular qualquer coisa. Entendeu? Sejam criativos, se ajudem, não só esperem, tá bom? E vocês estão vendo aqui, cadê o dedinho aqui, ó? Aqui em cima tem uma rãzinha passeando, ó. Uma rã. Não é uma barata, é uma rã, viu? Aqui em cima. Tá bom, pessoal? Então assim eu me despeço, tá? Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é... Fui!